rapaziada do Basquete Talk, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui no nosso canal, no nosso podcast. Meu nome é Caio Ramalho, eu tô com meu parceiraço Ian Baranski pra mais um vídeo, mais uma quinta-feira. Mais uma análise. Finalzinho da semana chegando, hoje abriu um solzinho aqui no Rio de Janeiro, já não precisamos mais vir de casaquinho, embora aquele casaco ficou muito maneiro, né? Vocês já estão ligados, né? Você que não assistiu o último vídeo, tá ligado que a Basquete Talk vai fazer vários bagulhos legais, de roupa até conteúdo novo para essa off-season, então a gente conta com vocês, né? Bom, mais uma quinta-feira, mais um jogo para ser analisado, dessa vez o jogo 1 entre o Atlanta Hawks e o Milwaukee Bucks, que a gente cabaçou, né? A gente errou. Acontece. Né? O Atlanta Hawks foi até Milwaukee com o Trae Young sensacional e venceu o jogo 1 lá. Meu irmão, enfim, se você já tá querendo saber sobre esse jogo e sobre... A gente vai conversar um pouco não só sobre o jogo, mas sobre o Trae Young no geral, né? Acho que precisamos falar do moleque. A gente vai tirar esse episódio não só pra falar do jogo, mas pra falar dele também, né? Então se você... Meu irmão, tá se amarrando no que esse moleque tá fazendo. Se você tá gostando dos vídeos que a gente tá postando aqui, já deixa o seu like, já aperta o botão aqui do gostei, que é muito importante pra gente, entendeu? Já se inscreve no canal se você é novo, se você já tá vendo o vídeo e você ainda não se inscreveu, por favor, é só apertar pra se inscrever e ativa o sininho também pra receber as notificações assim que dropar vídeo novo. Além disso, Instagram, onde a nossa família toda tá lá, @BasqueteTalks. Beleza? Vai lá, cola com nós. Segue a gente, sucesso. Cola com a gente. E se você tá no Instagram e não tá aqui, você, meu Deus. Porra, tá vacilando, irmão. Né? Cola junto. Quem tem que estar no Instagram tem que estar inscrito no canal do YouTube. Entendeu? Facts. Show? Facts. Belezinha? Vamos lá. Let's get it. A gente teve o jogo ontem do Atlanta com o Milwaukee Bucks. O jogo foi lá em Wisconsin, Milwaukee. E o Atlanta venceu por 116 a 113. Vamos falar 3 pontinhos. dos destaques aí do jogo. Certo. Do lado do time vencedor, o Atlanta, a gente teve o cestinha do time, óbvio que a gente vai falar dele. Que é o Trae Young, que antes de meter a bola, meteu um timezinho, né? 48 pontos pra ele, 7 rebotes, 11 assistências, um roubo de bola por jogo, 17 para 34 nos arremessos de quadra, 50%, porém nas bolas de 3 tacou a pera, né? Tacou. 4 para 13, né? Mas tem que tacar mesmo. Volume de jogo é o que importa, principalmente em playoffs. No lance livre, 10 para 12, né? Capela aí fazendo um ótimo jogo dentro do garrafão. Incrível. Né? 12 pontos e 19 rebotes, um roubo de bola e um toco para ele. John Collins foi sensacional, tá sendo aí o segundo nome aí desse time do Atlanta, né? Exatamente, tá sendo a dupla aí do Trae Young, 23 pontos e 15 rebotes pra ele. Por bolinha tabelada do Trae pra ele. Nossa, essa bola foi surreal. Mano? Os caras estão transformando em All-Star. Tá, essa bola foi surreal. Kevin Reuter com 13 pontos, né? Fez um bom jogo. Tímido ali na bola de 3, 1 para 6. Foi bem forçado ele ali, que é um né? especialista na teoria. Bogdanovic deu aquela sumida, a gente sabe, né? Mas um cara que sempre vem muito bem do banco é o Gallinari, que costuma fazer 15, 18, 14 pontos. Contribuiu Teve time dos 9 pontos, mas a gente sabe que é um cara que, no geral, também ajuda defensivamente, é um cara grande e tudo mais, né? Do lado do Milwaukee, meus amigos, a gente não teve um jogo ruim, não. A gente teve o Antetokounmpo fazendo quase um triple-double. Foram 34 pontos para ele, 12 rebotes e 9 assistências, com 2 roubos de bola e 2 tocos, o que mostra que ele é um monstro, tanto ofensivamente como defensivamente. Claro. Foram 14 para 25 nos arremessos de quadra, 0 para 2 nas bolas de 3, que não é a sua especialidade. Outro jogaço do Jrue Holiday, 33 pontos para ele, com 4 rebotes e 10 assistências, 2 roubos de bola e um toco. 14 para 25 nos arremessos de quadra, 5 para 12 nas bolas de 3. Teve um bom aproveitamento aí, chegando quase aos 50% de aproveitamento, o Jrue Holiday na bola de 3. A gente teve o Middleton ontem, que não teve o seu melhor jogo. Foram 15 pontos para ele, 5 rebotes e 4 assistências. Arremessou 9 bolas de 3 e não converteu. Meteu aqui, ó, 0. Não converteu nenhuma bola de 3. Não tem né? como, mano. Foram 6 para 23 nos arremessos de quadra. PJ Tucker, aquele defensor nato que busca muito mais anular o melhor jogador do time adversário do que pontuar. Teve aí time dos 4 pontos, 7 rebotes e 2 assistências. Acabou sem nenhum roubo de bola, sem nenhum toco. 7 pontos e 2 rebotes pro Brook Lopes, que é um absurdo você ter 2 e 10. E simplesmente pegar 2 rebotes em comparação com o que a gente tem armadores, pegando acima de 5, 6, Como 7. é que pode? Né? Não sei, pergunta pro Porzingis, que ele também sabe muito disso. Porzingis dá aula de não pegar rebote com 2,20. Né? Mas eu tenho a teoria, tava falando aqui antes pro Ian, que assim, como o volume de jogo da bola de 3 tá muito grande, você quando arremessa de 3, normalmente o arremesso de 3 ele não cai dentro do garrafão, né? Ele resvala pra fora. Quem tá pra fora normalmente são os alas e os armadores, então não é nenhum mérito deles até. A bola acaba caindo na mão ali. Mas então, eles vão buscar, né? Então assim, a gente tem que levar, eles correm atrás disso. Mas aí também tem uma coisa que vai de encontro à minha teoria, que o Capela pegou 19 rebotes, né? Então...
Então. Então. Né, a gente teve no banco também o Bobby Portis fazendo 11 pontos e 8 rebotes, quase um double-double. Ele que foi uma boa aquisição pro Bucks, né? Um cara que vem crescendo ano após ano, né? Um bom jogador ali na posição 4, que melhorou muito o arremesso de 3 pontos e é forte pra caramba lá dentro, ajuda tanto defensivamente como ofensivamente. Bryn Forbes com 5 pontinhos, 4 pontos e 5 rebotes pro Pat Connaughton. Conta essa história desse jogo pra gente, mano. Cara, o jogo desde o início, assim, muito pegado também. Não teve nenhum domínio por parte de nenhum dos dois times em nenhum período particularmente. Foram, 28 do Milwaukee contra 25 do Atlanta já no primeiro quarto, 31 do Milwaukee contra 29 no segundo, voltando no vestiário também 34 contra 26 do Atlanta, 28-28 no último quarto para os dois times, e essa diferença só de 3 pontinhos. Sim. 13 trocas de lideranças, 7 situações em que o jogo ficou empatado, e realmente, assim, ponto fora da curva, que, claro, a gente tem o Chris Middleton, que a gente demanda de um cara como ele sendo a segunda estrela do time, por converter as bolas de fora, principalmente. São sua especialidade. Ele é conhecido como ser esse chutador. É um cara que está indo para a seleção americana representar os Estados Unidos em Tóquio. E não tem como um jogo de playoffs simplesmente tu zerar 9, de 9 bolas. 0 para 9. Com certeza. É insistir no erro, cara. Eu não sei se... ele tem um arsenal tão bom ofensivo de média distância também, até chegou a melhorar no final do jogo, né? Dar uma crescida. Fez umas bolinhas ali que foram importantes, mas claro que todo o resto aí influenciou pro resultado final. E a gente sabe que a bola que definiu o jogo no final foi uma bola em que o Trae Young corta pra dentro do Giannis, ele pequenininho, bate pro peito ali do Giannis. Como é que pode? Né? Bate no peito do Giannis, acaba dando um airball de bandeja, mas a bola acaba sobrando pro Capela, que sobe ali, totalmente marcado por 2, 3 jogadores, mas consegue subir e fazer ali embaixo com a mão esquerda, bandejinha, e aí começa aquela questão de lance livre e tudo mais, né? O Atlanta passa um ponto, o Milwaukee não consegue fazer a cesta no próximo ataque, e aí o Atlanta só fica, né, manejando ali e administrando essa pequena vantagem para ganhar o jogo lá em Milwaukee. Né? Claro. Surreal esse jogo, surreal. O jogo foi muito bom, ambas equipes jogaram muito bem. E a Atlanta saindo vitorioso desse jogo, né? A gente tem que falar também do John Collins, que no... A gente tá falando, o Trae Young não joga sozinho. A gente fala que é um elenco, assim... Embora é um fez elenco quase bom, 50. mano. É um elenco de chutador. Tem um pivô defensivo como o Capela, que a gente falou, 19 rebotes, mais uma vez. É impressionante. Com nenhum time que do outro lado você tem... Tá, o Brook Lopes, que não é lá um grande reboteiro, mas a gente tem o Antetokounmpo também. Então, Capela, assim... do que já vejo uma série contra o Embiid e fez isso bonito. Pode fazer toda a diferença, tá? Vai ter continuar um cara fazendo. no Milwaukee que faça esse trabalho sujo, que consiga ali junto com o Capela. Porque assim, você fala, mas o Giannis pegou 12 rebotes e vai continuar fazendo double-double de rebote. A questão é que não dá pra um cara só pegar, né? A gente teve 19 rebotes do Capela e John Collins teve 15. Então, no total, a gente teve 34 rebotes só dos dois jogadores. Sim. Né? Então... Sendo que o time inteiro do Bucks somou na partida 45 rebotes. Então, e eles pegaram 9 rebotes a menos só. Em comparação com 51 rebotes aí do Atlanta Hawks, né? Cara, eu acho que a gente devia tirar um tempo aí, óbvio, pra... a entender por que a gente não apostou no Atlanta. Olha só, eu não vou aceitar o Bucks ter tirado o Nets pra perder pro Atlanta. Primeiro jogo a gente sabe que não define série. Primeiro jogo é muito teste. A gente, só pelo resultado, a gente sabe que isso ainda vai ser muito trabalhado durante os próximos jogos. Mas o que o Trae Young faz Eu queria falar sobre ele, mano. Eu queria falar sobre o Trae Young. Ninguém tava esperando que o Atlanta primeiro chegasse nos playoffs em quinto. Essa é a primeira coisa. De quinto seed, de fifth seed. Essa é a primeira coisa, né? Acho que todo mundo pensaria que talvez o quinto seria um Boston, seria um Miami, né? Que acabaram caindo por ponto de lesão, a gente sabe, né? Exatamente. Equipes muito mais preparadas, tradicionais para estarem nessas posições, e o Atlanta Hawks, com uma boa temporada que a equipe fez, acabou ficando nessa posição. E aí é o primeiro playoffs do Trae Young, né? Numa franquia que nunca havia vencido numa final de conferência, né? E aí o Trae Young passa de um time totalmente embalado do Knicks, que não vai aos playoffs há muito tempo, vai até o jogo 7, cria-se ali uma grande rivalidade, ele mostra que é um jogador que é capaz de conseguir ser protagonista em um time de pós-temporada e que melhora os jogadores em volta dele. Então, o Trae Young
tá se mostrando ser um novo estilo de armador. Por quê? Vamos analisar. Quando a gente começa nos anos 2000, 2010, a gente tem ainda aquele armador clássico, que é aquele armador organizador, que dá assistências maravilhosas. Aquele jeito de um Jason Kidd, de um próprio Chris Paul, que na época Steve ainda jogava. Nash, Chris Paul, né? A gente tem diversos exemplos. Mas e o Allen Iverson? O Allen Iverson, pra quem não sabia, jogava de 2. SG. Por mais que tinha tamanho de armador, ele jogava na posição 2, o armador do Philadelphia era o Eric Snow, né? Então a gente teve essa leva de armadores, né? Organizadores e tudo mais. Aí o Curry é draftado. E o Curry traz para o jogo uma situação que é o armador pontuador, que já existia em um time ali e outro aqui, né? Certo. Mas ele começa a ser o protagonista dentro de uma equipe. E aí você começa a ver a posição do armador e a função dessa posição mudar. Do dia para a noite, você vê armadores como Damian Lillard, como Russell Westbrook, Derrick Rose Curry, na época. Derrick Rose, jogadores que eram baixos, mas que botavam a bola debaixo do braço e conseguiam decidir jogos pontuando. E que, diferentemente do Curry, não era desse estilo de arremessador, como é o caso do Trey e do Curry. A gente sabe, Westbrook e Rose... Começou assim, muito atleticismo, né? Certo. E aí o Curry consegue mostrar que consegue ser esse armador pontuador, mesmo não sendo atlético. E aí você começa a ter uma geração toda da NBA, não só de armadores, mas no geral, começando a chutar de fora, O Trae Young entra na liga como sendo o próximo Stephen Curry, né? O Trae Young é um pouco mais baixo que o Stephen Curry, mas tem o mesmo estilo de jogo. É um jogador que gosta muito do arremesso de 3, tem uma consistência muito grande. A gente sabe que não é comparável a habilidade dele de chutar como o Curry, né? Você vê o próprio volume de jogo dele. O Curry é um jogador que, se tivesse arremessado 13 bolas, teria matado 7, né? Teria matado 8. Sim. Mas o Curry é um ponto fora da curva, né? A gente tem o Lillard, que eu acho que é o mais próximo do Curry nessa questão de 3 pontos, e o Trae é um cara que é muito bom arremessador de 3, mas tá uma prateleira abaixo desses dois caras. Acho que pra idade é totalmente compreensível e que com certeza. E ele pode alcançar. Mas o que me intriga no Trae Young é a capacidade de poder unir os dois estilos. O Trae Young é um armador que veio dessa geração que olha pro Curry como o melhor armador que eles viram na atualidade, mas o Trae Young consegue resgatar aquela essência do armador organizador. Se você vê o Trae Young jogando, você vê que ele tem uma tomada de decisão absurda. Ele sabe o momento que ele tem que passar essa bola e ficar na zona morta. Ele sabe o momento que ele tem que pedir uma jogada para facilitar um jogador, um teammate dele ou outro, em alguma posição. Ele joga muito bem no pick and roll, e a gente joga muito melhor no pick and roll que o Curry, por exemplo. O Curry é um jogador que joga muito bem sem a bola. O off-ball, quando ele recebe bloqueio, screen, subindo pra linha de 3 ou algo do tipo, ele mata. E pro Trae é muito comum, tipo assim, terminou ontem com 11 assistências, né? Um duplo-duplo pra ele. Olha isso é qualquer dia. Qualquer dia pra ele é no mínimo 9. Ele terminou a temporada, por exemplo, com 9.4 assists. Então é isso que eu tô te falando. O Trae Young, ele intriga porque ele não é aquele jogador que tá... tipo assim, ele é os dois, cara. Ele consegue unir os dois estilos, os dois momentos de armadores que a gente teve e botou em um só. O Trae Young é aquele cara que, quando ele tá arremessando mal e tá finalizando mal, ele ainda consegue encontrar os teammates e jogar como um pass first. Entendeu? Como um armador que pensa primeiro, pensa para passar a bola primeiro. Inclusive, ele dando entrevista, ele já falou que o que ele mais gosta no basquete é de dar assistência e não de fazer ponto. Certo. Né? Então, eu acho que o que intriga no jogo dele é isso, essa capacidade de conseguir juntar os dois estilos. Entrando para a parte pessoal dele, é um moleque que não tem medo, abusado, sabe para que veio, tem uma mentalidade de campeão, não é um cara que tá na mídia o tempo todo falando, entendeu? É um cara que tá treinando. Ele mostra através do jogo dele, né? Ele não se envolve em nenhum tipo de... Diferente de muitos outros caras que fazem isso frequentemente. Exatamente. E isso com certeza atrapalha com certeza. o time, às vezes, sabe? É um cara que não se envolve em nenhum tipo de polêmica, é um cara que não busca o hype,
deixa o jogo falar por Mas si provoca. Ele gosta de provocar. só. Ele gosta, mas dentro de quadra. Dentro de Que quadra. tem que ser feito. Entendeu? Acho que até pra você criar todo O show. o espetáculo que a NBA é e que os playoffs também são. E aí você vê um jogador como o Trae Young que garante a primeira vitória na final de conferência na história da franquia do Atlanta Hawks. Eu já boto ele como um dos melhores jogadores da história do Atlanta Hawks. Sem dúvida alguma, a gente teve uma geração aí, há uns anos atrás, de Joe Johnson, Al Horford, Paul Millsap, Jeff Teague, né, que fez um Atlanta competitivo, mas não chegou em nenhum lugar. A gente teve lá atrás Pete Maravich, Dominique Wilkins. Depois a gente teve Dominique com Doc Rivers e tudo mais. Spud Webb. Dominique ainda é o maior jogador da história do Atlanta Hawks. Eu acho que é o maior ícone que a franquia já viu. Pete Maravich pode estar em segundo lugar, é o cara que deu o nome para Atlanta com passes maravilhosos, era um cara que tinha um chute muito bom também, fazia coisas incríveis dentro de quadra. E o Trae logo atrás. Em terceiro lugar, eu já consigo, não sou torcedor do Atlanta, mas falo admirador do Trae. Analisando e tal, eu boto o Trae Young como o terceiro maior jogador hoje da história da franquia do Atlanta Hawks e garantiu a um time de quinto seed com 22, 23 anos, a primeira vitória da história da franquia e a possibilidade mais perto de se chegar à final da NBA. Então, é um jogador que mostrou para o mundo que ele vai ser campeão, independente alguma hora, de ser em algum com time. Atlanta ou não. Ele tem champ pedigree, ele tem pedigree de campeão. Coisa que na NBA é muito difícil de se achar. Tem jogadores que são All-Star 10, 15 vezes e não tem esse pedigree. Vou te falar um cara, Kyrie Irving. Pronto. Sabe, o Kyrie, por exemplo, no teu Boston, ele tinha um time muito melhor do que o Trae com esse Atlanta e não conseguiu levar o time até a Mano, final de conferência. Brown. Sabe? Olha isso. As pessoas estão começando a questionar isso. Se o Trae Young é realmente o que seria um Iverson da vida que levou aqueles Sixers praticamente sozinho até as finais. E parece que é, cara. Ele foi o primeiro jogador na história da NBA com um jogo de 45 pontos, 10 assistências numa final de conferência, o que eu achei até bizarro, porque na minha cabeça, assim, o Jordan já fez isso, um Kobe da vida, talvez LeBron. Mas não, Trae Young, primeiro jogador com 45 pontos, 10 assistências em um jogo de final de conferência. E assim, vi gente lá fora também, porque eu acordo de manhã, sempre vejo as análises da ESPN lá da gringa, questionando se o Trae, ele já é uma super estrela. Tem gente que acha que ele é estrela, fato. Mas se ele é uma super estrela, porque, cara, eu vou te falar, a essa altura, a gente que tava falando do draft ontem da classe dele, né, com Ayton, Luka, se o Trae Young ganhar um ring, mano, eu acho que eu vou botar ele acima do Luka, por exemplo. Óbvio. Podem me crucificar, não sei, é a minha opinião. Não, mas se ele ganhar, meu irmão, né? Se ele ganhar, ele ganhou. Ele já tá acima, com certeza. Com Entende? certeza. E não é como se o jogo dele fugisse tanto do que o Luka, por exemplo, Sim. tem, tirando a parte de rebote. Porque ele tem range, ele infiltra, ele acha os teammates. A questão é que ele tem 1,80, né? E é o 1,80 tamanho, ele né? desprovê de tamanho. Isso que é o mais bizarro. Ele é um moleque franzino, carequinha. Não é como se ele fosse, mesmo se ele tivesse 1,80 e pouco, mas fosse forte, né? Não, é um moleque. É surreal. Então, é mano, surreal. o Trae, melhor cara dessa classe, talvez. A gente que sempre teve atenção voltada pro Luka, que sabe que o time do Dallas. Eu ainda acho que o Doncic ainda é o melhor da classe. Né? Ok. Eu acho que o Doncic, eu acho que esses top 3 picks, de novo, a gente tem que falar sobre essa classe, tem que tirar um episódio pra falar sobre essa classe. Eu acho que o DeAndre Ayton, o Luka Doncic e o Trae Young são 3 jogadores que provavelmente Fenomenais. vão acabar suas carreiras com o anel. Sim. E vão ser lembrados. São 3 jogadores de geração. É o futuro E da eu NBA. ainda digo, presta atenção nesse draft. O Cade Cunningham vai ser um deles. O Jalen Green vai ser um Igualmente. deles. Entendeu? Sim. A gente está começando a ver, a assistir uma troca de liderança da cara da NBA. Claro, a gente já não tem mais LeBron nas finais. A gente não tem mais o Curry. Esse ano, que é o primeiro, olha que engraçado, é o primeiro ano da nova década, já mostra uma mudança total Na de liga. paradigma na liga. A O gente vê próprio- o Durant caindo, a gente vê o LeBron caindo. A gente vê um Jokic pivô sendo MVP, pivôs que não eram desde a época do Shaq, E em um, 2000. e um pivô totalmente diferente do Shaq, por exemplo. Não chega nem aos pés do atleticismo do Shaq, mas a técnica dele não chega. O Shaq não chega perto Não, da QI técnica de do basquete. Jokic, do QI de basquete dele. A gente tá vendo um outro jogo ser moldado, novas caras para esse jogo serem apresentadas.
existem jogadores que por conta de lesão poderiam estar nessa conversa, nessa pós-temporada. A gente não pode esquecer do Tatum e do Brown em Boston, a gente não pode esquecer do Lavine em Chicago, a gente não pode esquecer de todos esses outros jogadores, essas outras franquias que estão começando a se apresentar como o futuro da liga, né? E aí que eu entro de novo naquela coisa que a gente sempre fala. Uma liga onde os melhores estão jogando contra os melhores é a melhor coisa que tem. Pro torcedor, pro fã, pra liga. Porque é daí que a gente começa a questionar, tá? Eu tenho o Ja Morant em Memphis e o Trae Young em Atlanta. E o Ja Morant já falou que ele era o top 5. O Ja Morant agora vai ter que fazer uma temporada sensacional ano que vem. Porque independente do que você faça de highlight, independente do que você faça de highlight, o Trae chegou numa final de conferência com o time dele. Resultado, mano. John Collins é um ótimo jogador, vai ganhar muito dinheiro nessa off-season, se não fechar de novo com o Atlanta e acreditar no Trae Young pra ser, não, vou ficar aqui em Atlanta. Eu acho que dá pra acreditar, hein, mano. Entendeu? E acho que vai ter muita gente olhando aí esse Atlanta contra os olhos. Exatamente, tem muita gente que tá indo pra off-season e que vai estar de olho nesse time de Atlanta que quer ganhar um ring, entendeu? Então eu acho o seguinte, mano, esse moleque conseguiu juntar os dois estilos de armador de duas gerações diferentes. Daqui pra frente a gente pode ver um novo estilo de armador, que é aquele cara que consegue fazer a transição entre o pontuador num jogo e no jogo seguinte ele tá sendo organizador. Né? Que basicamente é o que qualquer técnico gostaria de ter no armador, um cara que consegue ter a habilidade de fazer as duas coisas em qualquer dia. E o Trae Young, é óbvio que não, a grande maioria não vai conseguir ter essa capacidade, ou você é um ou você é outro, mas o Trae Young é um ponto fora da curva. O Luke é um ponto fora da curva, né? Caras assim são pontos fora da curva e tem essa capacidade de se tornar esses caras multifacetados. Então, simplesmente brilha. Acho que muitas pessoas não estão entendendo o que está acontecendo nesse momento. É uma nova estrela, é um novo momento que a gente está tendo na liga. O Giannis, de novo, dessa vez agora também com chances reais de se tornar campeão da NBA. A gente tem o Phoenix Suns com o Booker e o Booker correndo atrás, se mostrando um dos melhores SGs da liga. A gente já sabia. Sem Chris Paul, Só que é um time que ele está liderando agora por completo, né? A gente tem, por incrível que pareça, um Paul George que é da geração passada, mas que quer por tudo se mostrar. A questão dele não é nem ser campeão, eu acho mais. Ele quer se mostrar, ele quer sair dessa pós-temporada com respeito de quem... O respeito das pessoas que duvidaram dele. Ele quer esse respeito de volta. Tem que fazer o lance livre. E eu vou te falar, pra mim ele já tem. Ele chegou na final de conferência... jogando muito bem, entendeu? Sem o Kawhi. Pra mim, o Paul George já reconquistou meu respeito pra essa temporada. Eu nunca vou me esquecer de que ele... Muita gente se esquece disso e critica ele muito fortemente, mas as pessoas não podem se esquecer que ele sofreu uma das lesões mais bizarras que a gente já viu no basquete. A perna dele virou pra trás. Ele ficou quase amistoso entre seleção americana. Ele ficou quase 2 anos parado, entendeu? Um jogador que dependia muito do atleticismo pro jogo dele. E a gente vê ele, graças a Deus, dando a volta por cima e chegando numa final de conferência com ele sendo o líder de uma equipe, sem nenhuma outra estrela com ele. Certo. Isso é muito foda. Essas histórias... Não, né, é lindo de ver. É isso que faz a NBA ser tão bonito. E a gente tá vendo, talvez, um novo modelo de liga, onde a panela perdeu. E a panela vencia sempre. A gente viu a panela do Golden State vencendo. A gente já viu panelas desde o Miami perdendo também. A panela do Miami, mas esse foi uma. Né? A gente viu um outro amontoado de estrelas que não chegava a ser uma panela montada propositalmente, mas que ganhou, que era o San Antonio Spurs, que era um time de draft, né? O próprio Golden State, mas depois que teve o Durant, acabou virando uma panela. E a gente vê agora não, o que a gente vê agora é que a liga tá aberta, é que mudou, finalmente. O paradigma mudou. A liga nunca tá estagnada, né? A gente vê essa constante mudança de papéis entre os jogadores e acho que também dentro dos próprios times e... Sabe, isso é algo constante, de certo modo. E que a gente tá vendo isso agora no início da década, né? E eu fico... o new chapter. Eu fico pensando, como é que essa década vai acabar? Quem vai ser o maior protagonista da década 2030? Cara, essa década a gente vai ver LeBron aposentando, Curry principalmente aposentando, e vindo caras como o próprio Trae, Luka, que seja, e Giannis também, sendo esse novo rosto aí da NBA. Né? Então vem coisa boa por aí, o futuro tá muito seguro, a gente não tem dúvida que talento a liga tem de sobra.
E a gente vê, mas assim, tipo, por exemplo, o Trae em específico eu não achei que ia ser tão cedo. Eu também. Sabe? Eu também. Mas esses três. Esse draft de 2018 e esses três caras, tipo, irmão, surreal. Tipo, o Luka eu ainda acho que ele vai ser o melhor jogador do mundo. Ele vai ser o melhor jogador da NBA. Ele vai ser o cara que vai acabar a carreira com os 3 campeonatos. Sabe? Eu acho, entendeu? Eu acho que ele vai ser o melhor jogador estrangeiro da história da NBA. Eu acho. Eu acho que ele vai ser o. Não, eu não duvido. Eu acho que ele vai ganhar. Eu acho que ele vai ganhar. Ele tem capacidade de ganhar a Olimpíadas, se a Sérvia na Eslovênia. Montar um time bom, né? Mas. Então eu acho isso. Agora, eu também não duvido que o Trae Young possa chegar lá. Eu acho que o DeAndre Ayton hoje é o jogador que tá mais próximo de ganhar um anel. Desses 3, um anel esse ano, né? Eu acho que o Phoenix vai pra final. Vendo do outro lado, né? A gente já puxando agora pro final do programa e falando sobre o jogo que tem hoje. Né? Hoje tem o jogo 3 entre o Phoenix Suns e o Clippers, o primeiro jogo lá em Los Angeles. Eu sei que todas as vezes que eu apostei contra o Clippers eu acabei me ferrando. Eu sou culpado também. Mas eu acho que o Suns ganha hoje. Eu acho que o Paul George tá fazendo de tudo que pode, mas o Suns tá um time muito embalado, né? E eu acho que principalmente se o Suns chegar na final com o Chris Paul, né? Que eu ainda acho, eu tava até conversando com os caras do treino ontem, que a gente tava treinando ontem, e o pessoal tava falando assim, cara, será que o Chris Paul deve estar descansando? E deixando essa molecada aí correr e tá dando certo. Deve estar descansando pra chegar na final. E aí, o Suns com os 3, totalmente completo. CP3, Booker e Ayton. Tanto contra o Atlanta quanto contra o Bucks, pra mim é favorito. E aí o Phoenix Suns vai ganhar o primeiro título da história, o que vai ser muito maneiro. A gente ter o primeiro título de uma franquia abrindo a nova década da NBA. Isso vai ser, meu irmão, aqui ó. Claro, e com o Chris Paul, que a gente adora, é um amador que merece, sim, e que da correria. É um cara que tá nesse grupo do armador organizador, não tá no cara de pontuador, e que ele merece um anel. Pô, mano, ele é um puta, tipo, ele é veterano, ele é 2 drafts acima do LeBron. Ele é tem 35 anos. Tá com 35, 36 quase. É um jogador que passou por muita lesão, por exemplo. A gente sabe que é a primeira temporada dele, ele chegou como o líder da equipe, a gente já comentou isso, apesar do Booker ter sido draftado lá e estar por lá comandando esse time. O Chris Paul é a cabeça e merece muito esse anel. Eu quero ver ele com o anel. Se tem algum jogador que merece o anel esse ano é o Chris Paul. Eu fico entre ele e o Antetokounmpo. Pra mim tem os dois. E o terceiro seria o Trae Young. O que também... Nossa! Atlanta campeão da NBA. Assim, eu nunca pensei que no início dessa temporada isso talvez fosse possível, nem chegar tão longe. Era o que era um Miami no ano passado, né? Ninguém nunca nem pensou que o Miami ia chegar na final. Que é outro cara, por exemplo, o Jimmy Butler, que tá no Miami, é outro cara que também tem pedigree de campeão. E é um cara que deve estar na off-season olhando pra esse Atlanta assim, ó. Interessante isso aí. Do jeito que ele gosta disso, né? Ele gosta de grind, ele gosta de trabalhar, ele gosta de treinar. Ele olhou e falou... acho que eu vou assinar por um veterano mínimo aqui e vou pra lá, vou pra esse Atlanta, hein? Porra, Trae, Butler, Collins, Capela, Bogdanovic. Interessante, hein? Bem interessante, né? Mas voltando assim, jogo 3 de hoje, também acho que o Suns leva. Eu sempre vou continuar tendo minhas dúvidas referentes ao Paul George. Sinto muito, eu sei que tem esse lance da lesão dele que mudou a carreira dele. Mudou. Praticamente. Como o Gordon Hayward, né? A gente sabe que a lesão do Gordon Hayward mudou por completo. As duas foram horrorosas. Mas claro, já calou a gente em outras séries esse ano, mesmo perdendo de 2-0, chegando atrás, mesmo sem Kawhi. E não é só o Paul George a equipe, a gente sabe que o time do Clippers cresceu. Tem veteranos ali, bons veteranos. Tem um ótimo técnico, eu sempre faço questão de falar isso. Com o Ty Lue. De fato, o Ty Lue cresceu e tem que ser respeitado como técnico, porque não é como se ele tivesse agora um time tipo, nossa, ele tem um timaço. Não. Se ele tá ganhando é porque além dos caras tá jogando bem, tem mão dele ali na quadra. Tem dedo dele aí, né? Certo. E outra coisa também que é legal falar, nós temos 4 times, né? Final de então são 4 times. Dos 4 times, 3 têm técnicos negros. Ty Lue, Monty Williams e o do Atlanta eu não lembro o nome. McMillan, isso. E tem o Budenholzer ali, que é quase um irlandês, né?
Ele é branco e É ruivo. pique Milwaukee, né? Deve ser pique o pessoal Milwaukee. da galera que mora lá. Então isso é legal também, a possibilidade exaltar. da gente ter um coach. negro. Aí negro aí também na final, que já teve campeões, coaches campeões, negros e tudo mais, mas ele é legal também. O próprio Ty Lue, né? Verdade. Então, é isso. Mas vamos ver. Torcendo pro 3-0. Vamos torcer pro 3-0 aí. Se você for fã do Clippers, torce pra poder virar, que tem capacidade, a gente sabe disso. Mas no fim das contas, eu quero que vocês digam pra gente o que vocês acharam dessa vitória do Atlanta, o que vocês estão achando desse momento que a gente tá vendo do Trae Young, tudo que isso representa pra liga, né? Pra essa década que a gente tá dando pontapé inicial. Não só aí. Pra liga, né? Pro esporte. Ele geral, prova, né, que no basquete, irmão, a altura não é tudo. Nem força, nem cor, assim. Muitos já provaram isso, né? Mas ele tá sendo mais um que tá provando isso, né? Então, deixa nos comentários pra gente o que vocês acharam. Não deixe de curtir esse vídeo. Eu gostei muito de fazer esse vídeo, ficou bem maneiro. Então ele é fã do Trae Young. Ele é fã pra caralho do Trae Young. Ele gosta de falar. Mas todos somos aqui. Todos somos. Moleque, a gente no grupo do WhatsApp ontem, cara, que é isso? Moleque, só assim, moleque, foi bizarro. Então, deixa nos comentários o que vocês acharam do jogo. Deixa o seu like, compartilha esse vídeo com esse Amarre Basquete assim como você. Se inscreve no canal, que é muito importante pra gente, por favor. E vai lá no Instagram, @BasqueteTalks, conteúdo diário de basquete da mais alta qualidade. Beleza, rapaziada? Obrigado por estar aqui com a gente. Vocês são pica demais. @Iambanas, que é o parceiraço de 2 metros. Eu sou @CKRamalho1. O melhor editor de todos os tempos é o Lohan.Kramer. Muito obrigado por estarem aqui com a gente. Uma boa quinta-feira. Valeu. Quer dizer, já vai sair quando tiver de noite, né? Então, provavelmente, né? Vai estar de noitinha, né? Não sei. Bom, dependendo do horário que você estiver vendo, aquele abraço. Valeu. Vou precisar correr 10 mil.